Fala aí, galera, você que se liga no nosso Relação Cêntrica, ou você que nos escuta pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Eu sou o Renzo e hoje nós vamos falar de um assunto que é recorrente no nosso consultório, que é a verticalização de molar. Hoje a gente vê muitos casos no nosso consultório que aparecem no nosso dia a dia, que o profissional cola de pré a pré-molar e, na verdade, deixa até o molarzinho de lado lá para justamente não mexer no caso. E hoje nós estamos aqui recebendo um cara muito especial, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele é coordenador da ICOS, lá em Joinville, coordenador do CPO, é professor do IOPG, professor lá em Porto Velho também, tem participação de capítulo de livro do SPO, diversos artigos na área de ortodontia. É o Série Ouro, Platinum Plus, doutor Danilo Valarelli. Que honra, cara, receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renzo. Fico muito feliz pelo convite, muito feliz por poder, ter esse papo com você sobre um tema que eu adoro, cara. Você já Que é viu o muito cara. caso, Danilo, de verticalização, de você chegar lá e no consultório tá só de pré a pré colado e aquele molar deitadinho, dormindo assim no pré-molar ou não? Renzo, muita coisa. E no nosso consultório, Renzo, vem aumentando muito a procura por tratamento de pacientes adultos. E a gente vê que nesses pacientes adultos é que aparecem essas verticalizações, ou para se fazer essas verticalizações de molares. Então, aquele molar que está angulado para mesial pela falta de um elemento dentário. E isso vai acarretar em problemas para o paciente. Então, muitos pacientes adultos procuram por tratamento por isso, pela falta do elemento dentário. Querem mastigar melhor. E, lógico, hoje o tratamento ortodôntico, toda a odontologia está muito exposta na mídia social. Então, os pacientes veem isso. E, antigamente, há 10, 15 anos atrás, não se via muito tratamento ortodôntico em adultos, em pacientes mais velhos. Hoje, no meu consultório, a grande maioria de tratamentos ortodônticos é em pacientes adultos, pacientes com idade mais avançada, que sabem que podem ser tratados por essa exposição maior da odontologia, né? E muitas das vezes a gente acaba fazendo um tratamento para uma reabilitação, né? Por essa falta de dentes, por essa ausência de dentes. Exatamente. O que, por exemplo, você recebeu lá, o paciente está lá, chegou lá com o molar, o que a gente deve fazer, Danilo? Como que a gente deve utilizar essa mecânica de verticalização de molar? Bom, Renzo, primeiro a gente tem que entender o problema, né? Então, qual é o problema? Então, olha lá, como a gente havia comentado, o que acontece? Perda do elemento, normalmente primeiro os molares permanentes e normalmente no arco inferior. O segundo molar se angula e a gente encontra esse tipo de maloclusão, que vem por procura de tratamento ortodôntico para se recuperar o espaço, para reabilitar esse espaço, que foi perdido, esse espaço, a gente vê essa configuração. Então, a gente tem que entender esse problema. Então, o que acontece quando eu tenho o molar angulado? Ou perdeu-se um elemento dentário, primeiro molar permanente inferior, o segundo molar angula para essa região. Então, isso, aqui a gente tem um resumo do que acontece quando é perdido esse primeiro molar. A gente tem extrusão de dente antagonista, a gente tem a angulação grande do segundo molar, permanente para o lugar do primeiro, e aí a gente vai ter que alinhar e nivelar. Mas como que eu faço isso? E aí a gente tem um pensamento simplista. Eles não vão verticalizar se simplesmente passar o fio ali, fizer a dobra ali no tubo. Exatamente. E era isso, Renzo, que eu pensava também. Porque se você colocar um fio, e esse fio normalmente início de tratamento é níquel titânio, que é elástico, que ele consegue nivelar os dentes, alinhar os dentes com maior facilidade. Então vamos pensar, se a gente coloca esse fio de pré-molares, caninos, incisivos, e vou lá buscar o molar, e esse molar, a mesial do molar foi para baixo, a distal do molar foi para cima. Então a gente vai ter que retornar esse molar para a posição que ele estava, para recuperar o espaço. Então esse fio ele vai descer, entrar lá no tubo do molar.
eu vou estar fazendo ação e reação. Qual que é a ação que eu quero? Jogar o molar para trás e levantar a mesial e abaixar a distal. Qual que é a resposta disso? Vai ser jogada a resposta tudo em cima da minha ancoragem, que nesse caso são os dentes anteriores, mais propriamente dito, os segundos premolares e primeiros premolares. Por quê? O fio ele está entrando aqui, ó. Então é aqui primeiro que vai sofrer, para depois sofrer lá na frente. Sofrer o quê? Bom, se o fio aqui está indo para baixo e está entrando lá embaixo, ele vai jogar o molar para cima, né? Porque o níquel titânio ele é elástico, né? Ele tem memória de forma. Então ele é plano. E se você colocar ele e soltar ele, ele vai querer voltar a ser plano. Então aqui ele vai jogar esse molar para cima, ou essa mesial para cima, e aqui ele vai jogar esse premolar para baixo. Só que a gente não faz força no centro do dente, a gente está fazendo força na coroa. Então existe o momento que a gente gera quando faz uma força longe do centro de resistência do dente. Então, quais são os vetores que a gente vai criar nesse nivelamento? Um vetor para baixo, né, de intrusão nesta bateria, ou nesses dois dentes principalmente, e um momento que vai fazer essas coroas mesializarem. Então, como resultante disso, haverá uma angulação dessas coroas paramesial, tornando esse bracket ou essa canaleta um nível mais baixo. Aqui na distal ou no meu molar, que é a ação que eu quero, o que vai acontecer? Eu gerei um vetor de extrusão e um vetor de momento, que vai distalizar este molar, angular para distal e extruir. Então, olha o resultado quando a gente vai alinhando e nivelando. Toque prematuro de molar, pela extrusão e a distalização e a angulação para distal, e abertura de mordida na região de premolares e de incisivos, se esse paciente for vertical. E, cara, era isso que eu pensava no início, e eu tenho aqui um dos primeiros pacientes que eu tratei com o molar que estava angulado e eu queria verticalizar. Quarto mês de alinhamento e nivelamento, ou seja, evoluindo fios, olha lá. E é nessa hora que o ortodontista, a gente olha e fala, vixe, e agora? E agora? O que eu faço? E tem como minimizar esses efeitos colaterais na mecânica? Então, Renzo, era até o que eu ia te mostrar aqui já. Quando a gente vai pesquisar ou quando a gente, né, vai atrás de saber o porquê das coisas, a gente descobre que a literatura é muito vasta, né? Tem muita coisa e muita coisa boa que ajuda a gente a entender. Então, o que acontece? Em 99, esses autores, né, o Charlotte, o Wesley, eles propuseram, né, apresentaram um cantilever, que é uma mecânica auxiliar para verticalizar esse molar. E agora eu tenho que ter um fio calibroso unindo esses dentes da minha ancoragem. Então, a gente tem que controlar essa extrusão. Como que a gente vai controlar completamente? Com mini implantes. E aí a gente vai ter uma ancoragem fixa, certo? Agora, como então a gente vai fazer com o mini implante? Exatamente. Esse é o X da questão. Todo mundo hoje usa mini implante. Mini implante, realmente, ele é um artefato que mudou a ortodontia. Então, dá para a gente fazer várias mecânicas. Então, como a gente vai fazer a mecânica com o mini implante? O mini implante, ele vai diminuir os efeitos colaterais. Lógico, a minha ancoragem vai ser esquelética. Eu não vou, usei mini implante, não vou ter efeito colateral? Não, lógico que vai. Mas a diminuição é grande. Então, você vai conseguir controlar melhor esses efeitos colaterais. Então, vamos lá. Existem muitas mecânicas para a gente fazer a verticalização com mini implantes. Então, o que é difícil na verticalização de molar? A intrusão da distal. E foi aí que
a gente teve a ideia, eu e a doutora Renata, né, de fazer uma pesquisa para testar esse cantilever. Então, o que a gente fez? A gente modificou o cantilever do Derton, colaboradores, né, para ser fixado em um mini implante. Este mini implante seria colocado na mesial do molar, né? Quanto mais longe desse molar, melhor. Normalmente, entre pré-molares. Se eu perdi o primeiro molar, eu coloco lá o segundo, vai ser verticalizado, eu coloco o mini implante entre os pré-molares. Esse cantilever, ele foi objeto da nossa pesquisa, que a gente desenvolveu em 2014, 2013, aqui na USC, em Bauru, quando eu era professor lá da pós-graduação, né, a nível de mestrado. E a gente teve uma resposta muito boa desse cantilever. Né? Esse eu ia perguntar dos resultados dele. Vou mostrar esse cantilever, né? Como eu falei, ele é confeccionado em fio TMA, 17 por 25. Tem toda uma sequência de confecção, né? A força que se coloca, que é inserida nesse cantilever, é medida, e a gente mediu, com um tensiômetro simples, tensiômetro comum, que você mede forças intrabucais. Nesse caso foi o da Morelli, né? E essa força, quando você coloca esse cantilever lá no tubo, né, e prende no parafuso, né, ela deve ser de aproximadamente 150 gramas. Importante dizer que a gente não teve a perda de nenhum mini implante. A gente fez 23 verticalizações, né, foram 23 pacientes que sofreram esta mecânica, né, e com sucesso em todos os pacientes. Só especificando, a gente fez essas medidas em radiografias panorâmicas feitas antes da verticalização e após a verticalização. Medidas na mesial da coroa, no meio da coroa e na distal da coroa. E pegamos como a referência, né, a linha intermentoniana da panorâmica, que é imutável, ou seja, não vai mudar. O que muda é a coroa. Então a gente conseguiu medir. Bom, o que a gente teve de resultado? Existiu uma extrusão na mesial desse molar. Meio da coroa, o centro da coroa extrui também. E a distal dessa coroa sofreu uma intrusão. Esses resultados foram muito bons. E clinicamente a gente observava que o contato prematuro quando esse molar extruía era praticamente nulo. Interessante. Isso tudo, Renzo, em uma média de 6 meses para verticalizar. Você já deve ter escutado bastante no consultório que o pessoal, quando vem indicar para ter esse espaço aí, falou, ele falou que era só colocar uma molinha aqui, ó. Põe a molinha. Exato. E acabou. Para nós, simples assim. O protesista, o implantodontista, muitas vezes ele desconhece a mecânica, a dificuldade que é para fazer essa verticalização. E aí o ortodontista vai, e o ortodontista que é correto, ele vai Sim. e fala para o paciente, né? Ele fala para o paciente, olha, eu vou demorar aqui 1 ano, a gente vai alinhar, vai nivelar. O paciente fala, não, eu não quero pôr aparelho. Eu só quero recuperar o espaço para o implantodontista pôr. E olha só, com esse cantilever, não é necessário a gente colocar aparelho. Por quê? A gente só precisa, Renzo, do mini implante e do cantilever. Ou seja, esta mecânica eu mexo só onde eu quero. Esse molar, ele é verticalizado em uma média de 6 meses. Você vai falar para o seu paciente que ele vai ficar com esse parafusinho e com o tubo do aparelho e com o cantilever, uma média de 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da severidade do caso, que a gente vai falar mais para frente agora. E aí ele tira e vai lá colocar o implante, a prótese. Colocou a prótese, acabou o problema. Né? Maravilhoso, hein? Então, olha lá, olha essa paciente. Né? Olha esse molar que foi o objetivo do estudo. Essa é uma paciente que fez parte da amostra, né? do nosso estudo. E esse molar estava bem angulado, né? Foi feita, né? Aqui a gente pode ver a panorâmica, esse molar bem angulado. Foi feito lá o mini implante, né? É uma mecânica à parte, então você pode fazer só essa mecânica, sem a necessidade de braço. Colocado lá o cantilever, né? A gente põe uma resininha flow ali, para não ter o desconforto
no paciente e 5 meses após a instalação, né? Olha lá o dentão verticalizado. Então, é um resultado bom, um resultado rápido. Essa outra paciente. Aqui, Renzo, a gente vê um detalhe que é muito interessante. Olha só o resultado, né, desta perda de primeiro molar inferior. O que aconteceu com o antagonista? Extruiu. Olha o nível de extrusão que teve. E presta atenção aqui no molar que está angulado. O que eu quero corrigir? O que acontece com a mesial desse segundo molar? Vai para onde? Vai para cima. Ela deve extruir. Ela tem espaço para extruir aqui? Não tem. Não tem, já está em toque, já está em oclusão. Então, o que eu vou precisar fazer primeiro, Renzo? O que eu preciso fazer para ter a verticalização desse dente? Você vai ter que intruir o superior, né? Exatamente. Então, dica importante, ou o que a gente percebeu clinicamente, observe a mesial do seu dente que está angulado. Se essa mesial estiver livre, como aconteceu, né, com este caso passado, olha a mesial desse dente livre para extruir. Que beleza. Isso aqui é simples. Agora, isso aqui já é mais complicado. Por quê? Não é somente um problema que eu tenho da angulação do molar. São dois. É o antagonista que extruiu. Então, eu tenho sempre que pensar nisso. E olha como clinicamente isso é importante. Eu vou avaliar clinicamente. Acontecendo, a panorâmica já mostrando esse dente verticalizado e olha lá, sem passar o fio até o final. Né? É só a ação do cantilever. Final de 8 meses. Olha só. 8 meses após a instalação, a intrusão perfeita e o espaço já para fazer, né, o implante. Aqui só mantendo, né, o espaço, porque ainda tem uma classe 2, ou seja, se for fazer a ortodontia, faça a ortodontia correta. Mas o problema da verticalização já não tem mais, né? Já não tem mais, exatamente. Que é o pior problema, né? Que todo mundo delega, todo mundo deixa de lado. Então, como eu falei, essa mecânica ela pode ser feita, ó, só com o cantilever. Eu não preciso colar bracket. Verticalizou, recuperou o espaço, tchau. Né? Olha lá, recuperando o espaço, verticalizando, recuperou o espaço, é passível de uma prótese, é passível de uma coroa, vai embora. Eu vou depois, vocês que nos escutem, vocês que nos assistem, eu vou cobrar o Danilo depois de uma videoaula do Danilo fazendo esse cantilever pra gente e mostrando a ativação, de onde que ativa, quanto que ativa, como que faz a dobra, como que... Renzo, esqueci de falar. Todo mês que esse paciente voltar para fazer a manutenção, deve ser testada a quantidade de força desse cantilever. Então, você deve tirar ele do mini implante, pegar o seu medidor de força, seu tensiômetro, seja ele qual for, e levantar ele para medir a força que ele está fazendo ali para verticalizar o molar. Sempre 150 gramas em média. Todo mês fazer essa verificação. Ô Danilo, mas é todo caso que a gente vai conseguir fazer essa verticalização ou tem caso que a gente acaba jogando a toalha? Perfeito, Renzo. Isso é o feeling, né, que a gente tem que ter. Então, se esse plano oclusal deste molar se apresentar angulado mais de 20 graus em relação ao plano oclusal normal ou ao solo, e isso a gente olha na boca do paciente, você já tem que pensar que vai começar a ser difícil. Então aí você já vai lançar a mão de mini implante. Mas mesmo com mini implante, Renzo, a gente tem sucesso. Segunda coisa, periodonto. Se este dente já apresentar lesão de furca, se este dente já apresentar bolsas periodontais de 5, 6, 7 milímetros, aí, meu amigo, a gente vai conseguir verticalizar, mas provavelmente esse molar não vai ter uma vida longa aí na sua boca. Então, você já sabendo disso, você vai ter o seu bom senso como dentista, como cirurgião dentista, e vai avaliar, né? Então, às vezes vale aquele bate-papo com o paciente e ver se o paciente está disposto também a bater a mecânica, né? E esse tipo de mecânica tem contenção ou não? Faz algum tipo de contenção? Renzo. Olha, você sabe que toda movimentação ortodôntica você vai precisar de uma contenção, né? Isso é praticamente invariável. Se você verticalizou esse molar, né? E
não é colocado nada para conter, para manter esse dente verticalizado, a tendência é que ele volte a ser angular. Agora, o que vai manter esse dente em pé, verticalizado? Você pode colocar a coroa, o implante. Então, até esse paciente não ser reabilitado, o cantilever vai ter que estar lá, segurando esse dente vertical. Mas o cantilever, Renzo, não vai ser mais ativado. Aí ele vai ficar passivo, só como uma contenção do seu tratamento que foi feito. Caramba, cara, que aula legal, hein? Que conhecimento legal que você passou pra gente hoje. Que não é uma mecânica que realmente assusta um pouquinho quando a gente vê no consultório, mas a gente vê que tem solução, né? Que não é só fingir que não está acontecendo nada ali e deixar correr. É o que eu digo, Renzo. Tem tudo que você entende, né? O que aconteceu, qual o problema, o diagnóstico ele é bem feito, o seu planejamento ele vai ter que ser bem feito e a mecânica bem executada. Para tudo se tem um jeito de fazer. Não é gambiarra, né? Gambiarra a gente não pode levar isso para frente, né? Nesses casos que eu mostrei, colar bractes de pré a pré e largar o molar lá, você está negligenciando um problema, né? Então, dá para verticalizar? Dá. É só levar esses são os principais conselhos ou os principais tópicos que você tem que observar para fazer essa mecânica, que é simples e é muito fácil, né? Agora, tem um outro porém. Danilo, e a mesialização dos molares? Dá para se fazer? Dá também, né? E apoiada em mini implantes, o que é sensacional. A gente consegue fazer, mas isso é tópico para outra conversa, outro bate-papo, né? outro. Nós vamos ter vários, viu? Inclusive o próximo já vai ser uma videoaula sua explicando como é que faz o cantilever e tudo. Perfeito. Nós vamos passar para o pessoal isso aí depois, você explicando como é que faz esse cantilever. Ótimo. Eu tô Beleza, aqui, cara. Eu né? agradeço de verdade a sua participação. Muito obrigado pela excelente explicação que você deu para a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente que igual a gente está no dia a dia ali, recebe esses casos e às vezes a gente fica até meio perdido sem saber o que fazer. Eu que agradeço, Renzo. É sempre um prazer poder participar com você. É isso aí, pessoal. Esse foi o Danilo Valarelli. Obrigado, você que nos escuta, você que nos assiste. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.